Bom, eu me formei na UFC, Universidade Federal do Ceará, em 1968, quer dizer, 50 anos de formada. E isso foi para mim assim um ponto-chave na minha formação, porque eu venho da segunda turma em Bíblio, formada na UFC. E tive professores que eram super entusiasmados, desbravadores da profissão, que tinham se formado aqui no Rio, na Biblioteca Nacional. Então chegaram em Fortaleza cheios de gás e dispostos a arregaçar as mangas para fazermos um trabalho super bonito e assim desbravador mesmo no campo. Mas eu logo que me formei vim morar no Rio, casei e vim morar no Rio. Então vi que eu precisava dar continuidade ao meu conhecimento na área especializada de bibliotecas, porque aqui no Rio eu tinha que ter mais respaldo, e eu achava que realmente a biblioteconomia não podia parar só no curso de graduação. A gente tem que continuar estudando e tal. E chegando aqui, então, estava em pleno vigor o curso de documentação científica do IBICT. E eram anos de ditadura, anos difíceis, mas a gente tinha um convívio no curso muito interessante, que naquela época o governo brasileiro oferecia o curso para os outros países aqui latino-americanos. Então eu tive a oportunidade de conhecer meninas da Colômbia, da Venezuela, do Chile, e com um intercâmbio muito interessante na área de biblioteconomia. Então foi o meu primeiro momento de enxergar a biblioteconomia assim, fora dos nossos muros brasileiros, né? Daí, meu primeiro emprego foi no Sesc Nacional, que também me ampliou assim a visão de Brasil, porque a minha primeira tarefa lá com a equipe que se formou de bibliotecários no Sesc foi criar a rede de bibliotecas do Sesc a nível nacional. Então a gente teve que ter logo uma visão de Brasil muito grande. Aí depois eu fiz concurso para o estado da Guanabara, na época, e fui trabalhar na biblioteca da FESP, a antiga FESP, que era assim, a Biblioteca da Escola de Serviço Público do Rio de Janeiro. E também vi quão importante era a formação pós-graduação, porque no estado da Guanabara havia um quadro de você acessar ascensão de carreira, que era através dos cursos. Então, quanto mais curso o empregado fizesse, mais ele poderia ascender na carreira, sabe? Então, tinha gente que, por exemplo, entrava, acho que isso era da antiga coisa de Distrito Federal no Rio de Janeiro. A pessoa entrava num nível bem elementar, mas através desses cursos que fazia na antiga SPEG, que era a Escola de Serviço Público do Rio de Janeiro, você poderia mudar de carreira dentro do serviço público. Então isso era muito interessante. Eu era da biblioteca que fornecia todo o subsídio para os cursos que a escola fazia, né? Então também tive a oportunidade de fazer vários cursos lá dentro. E depois que eu fiz esse concurso para o estado, eu tive a oportunidade de ir para a Petrobras, fazer concurso para a Petrobras, e entrei. E também foi outra escola. Para mim, eu digo para vocês assim, mais do que pós-graduação, a formação foi meu período de Petrobras. Porque o que a empresa oferecia de capacitação para os funcionários era uma coisa assim fantástica. Aí chegou o governo Collor, a empresa para a qual eu trabalhava foi extinta. Então, tive que sair. Mas eu tinha adquirido ali dentro uma formação fantástica. Então, o que me apareceu? Um trabalho na área jurídica. E eu não tinha nenhum conhecimento da especialização da área jurídica, mas tinha da área tecnológica. Então, eu disse, sabe de uma coisa? Vou aceitar esse desafio. Vi que eu era analfabeta na parte de legislação, jurisprudência, nada. Mas lá na Petrobras, como a gente já trabalhava em rede, imagine, naquela época nós tínhamos 80 bibliotecas espalhadas pelo país inteiro, que vivíamos em rede, apesar de não termos ainda computadores, nada disso.
era telefone. E a gente, então, trocava informações e os livros eram emprestados de um núcleo de documentação para outro com a maior facilidade. Nós tínhamos um verdadeiro SEDEX interno na companhia e aquela troca de informações era permanente. Então, por causa do meu conhecimento com o serviço jurídico da Petrobras, que naquela época já usava o Prodazem, era o máximo. A gente teve assim, evento especial para ir conhecer o Prodazem instalado na Petrobras, para vocês terem uma ideia. Então, eu disse, sabe uma coisa, eu vou trabalhar nessa área jurídica. É um desafio novo, mas eu acho que eu vou dar conta. Só que era no escritório de advocacia, muito renomado aqui no Rio, e os caras não querem nem saber dessa trajetória, eles querem informação, né? Daí eu disse, sabe de uma coisa, eu não vou sobreviver se eu não for atrás do grupo jurídico. Então, fiz meu primeiro contato. E eu não tinha nenhum respaldo assim da área jurídica. Fui com a cara e a coragem, fiz o contato com o pessoal da área jurídica, que nessa época se reunia lá no TRF, segunda região, ele se reuniu todo mês. Aquilo era religioso, né? E, ao mesmo tempo, quando eu também tive necessidade de fazer essa aproximação com o grupo jurídico, eu já tinha muita visão do movimento associativo de biblioteconomia, porque na Petrobras, a minha chefe e coordenadora, que também foi o primeiro marco assim, de uma pessoa muito envolvida no movimento profissional, associativo, era Elizabeth Carvalho, que, enquanto eu ainda estava na Petrobras, ela foi presidente da FEBAB. Então, a gente tinha muita visão dessa coisa dos grupos, né, de especializados de cada área da biblioteconomia. E o grupo jurídico sempre teve a sua posição bem destacada, mas muito fechado. Na época, muito fechado. Então, quando eu tive essa necessidade de procurá-los, eu sabia que eu estava entrando numa seara, né, que eu não dominava bem. Mas fui muito bem recebida e passei a participar das reuniões permanentes. Todo mês, né, indo à reunião, e as reuniões eram muito interessantes, porque todo mês tinha uma palestra e coisas novas iam sendo, né, ali mostradas e muita troca de informação. E eu vi que aquilo ali era importantíssimo para meu caso, que eu precisava me atualizar, né, na área. E foi útil demais. Daí eu criei uma empresa de prestação de serviços em biblioteconomia especializada em escritórios de advocacia. Porque um escritório foi me apresentando para o outro. E eu cheguei a trabalhar para 15 escritórios de advocacia. Quase todos especializados na área tributária. Foi sobretudo tributário e comercial, direito comercial também. Formação de novas empresas, sabe? Foi uma época que até a lei das sociedades anônimas, né? Estava ainda em formação. Outra coisa que estava em formação, você vê quanta coisa nova que a gente estava lidando. A lei do consumidor, de proteção do consumidor, não é isso que chama? E essa parte das sociedades anônimas. Então, a gente tinha que estar com aquela legislação toda muito afiada, né, para poder ver o que era importante para eles. E também era o advento da biblioteca, toda a parte digital, da informação digital. Porque a primeira área de informação que aderiu a essa parte de computação foram os tribunais e as instituições jurídicas. E já em 1997, para vocês terem uma ideia, que era assim, iniciando essa parte de documentação online, essas coisas, a área jurídica já estava muito avançada em relação até à área de tecnologia, que era de onde eu vinha, né? Então, fiquei nesse métier de documentação jurídica, sempre frequentando o grupo e acabei sendo convidada pelo pessoal que formou
diretoria logo após a Ângela, que foi a Lourdes Dreyfus, me convidou para fazer parte da diretoria dela na área de eventos, porque justamente nós fazíamos muito evento. Eram palestras, como eu disse para vocês, cada mês, eram cursos, eram seminários promovidos aqui no Rio mesmo, e nesses seminários a gente teve a oportunidade de conhecer uma opção de gente super importante. Por exemplo, teve um seminário aqui na Escola de Magistratura que a gente conseguiu trazer a Cecília Cienza, que era, na época, era assim o top na documentação jurídica, porque a experiência dela de São Paulo, ela já tinha conseguido transferir para um livro, e ela já era amiga nossa da FEBAB, então foi muito fácil fazer o contato. A outra também que a gente conseguiu trazer, já num outro seminário que foi realizado lá no Tribunal Regional Federal, foi a Edilenice Passos. Por sua vez, também já tinha uma rede de informação jurídica lá em Brasília, né? E ela criou um site, uma área bem especializada também. Ela, por sua vez, também tinha feito contato com bibliotecas nos Estados Unidos, na área jurídica. Então, foi agregando várias pessoas de destaque na área, e aquilo foi nos trazendo cada vez mais, encorpando nosso trabalho, e a gente foi tendo a adesão de advogados, de outras pessoas. Então a Lourdes teve essa capacidade de agregar gente de formações variadas, mas que vinham trazer novas contribuições para o GIDJ. E o GIDJ foi se tornando uma instituição mais forte, né? Depois disso, a gente conseguiu criar uma sede aqui perto ali do Amarelinho. Lourdes conseguiu um espaço ali que era, para vocês terem uma ideia, era tão concorrido o ambiente que a Lourdes conseguiu criar, que o pessoal ia bater ponto lá. Com ela também tinha conseguido alguns desembargadores do Tribunal Regional Federal que dava maior força para o grupo jurídico. Então a gente começou a ter espaço lá dentro da Escola de Magistratura do Tribunal Federal para dar cursos lá. E outra coisa também que foi um carro-chefe entre os cursos que nós promovíamos na época, era o curso de auxiliar de biblioteconomia, que o Conselho Federal estava, isso aí era anos 90, não, 2000, né? Começo dos anos 2000. O Conselho Regional, Federal de Biblioteconomia estava quase aprovando a profissão do auxiliar, auxiliar técnico, ou técnico de biblioteconomia. E aí depois foi atrás, não deu continuidade, mas enfim, o que a gente deu de formação para esse pessoal que nos auxilia nas equipes de biblioteca, foi assim uma coisa fantástica. Muito bom, porque atraiu muita gente e criou nova mentalidade. Naquela época eu considero até que o que a gente conseguiu passar para esses funcionários auxiliares de biblioteconomia foi assim, cursos de como se fosse hoje o currículo de competência em informação, que eles passaram a valorizar muito mais o trabalho que se realizava, sobretudo na área de referência das bibliotecas, sabe? Então foi muito enriquecedor. Aí, com essa gestão da Lourdes, que acabaram sendo 2 mandatos que ela ficou, ela me indicou para ser a sucessora dela como presidente. Eu dizia para ela, eu não tenho esse mesmo perfil que você, eu gosto dessa parte social, de fazer os contatos, de fazer links, né, de relacionamentos, isso aí sempre foi meu ponto alto. E eu não tenho a vivência que vocês têm, de estar no mundo jurídico. Eu sou uma bibliotecária mais voltada para a parte empresarial, e minha formação toda foi muito assim, mais
não tão, vamos dizer assim, não tão dentro do espírito do jurídico, mas de qualquer maneira, se você acha que eu posso continuar, vamos lá. Aí criamos a nossa diretoria e foi um período muito pouco, assim, durante a minha gestão, eu acho que nós não conseguimos realizar muita coisa, porque houve essa mudança muito grande da parte digital, as pessoas começaram a não comparecer mais às reuniões, foram como é que chama, se reservando assim, cada um no seu mundinho, e a gente não conseguia atrair todo aquele mesmo espírito que havia na época. Apesar de termos formado uma diretoria muito boa, por exemplo, eu atribuo, assim, até destaquei aqui nas perguntas que vocês me fizeram, das maiores, assim, coisas que a gente conseguiu foi atrair a Célia Escobar, porque ela era muito dedicada ao trabalho dela na PGM. Então ela não achava que tinha tempo para o grupo jurídico. Até que tanto nós insistimos, porque eu tinha trabalhado num serviço dentro da PGM, quando a PGM adquiriu a biblioteca do Afonso Arinos de Melo Franco. A biblioteca dele toda foi incorporada ao município e até a casa dele, junto com a biblioteca toda. E eu trabalhei na equipe que transferiu essa biblioteca para o sistema da PGM e foi muito gratificante também. Então, essa participação e envolvimento da PGM com esse trabalho acabou atraindo a Célia Escobar para se dedicar mais à documentação jurídica no grupo jurídico, que ela muito focada lá no trabalho dela, do dia a dia na PGM, não via momento para ela se dedicar um pouco à nossa área. E eu sempre fazendo, Célia, você tem que vir. Então, ela participou da minha diretoria. E enquanto ela estava como diretora do grupo jurídico, a ABNT se manifestou nos solicitando uma pessoa para representar o grupo jurídico para documentos jurídicos que precisavam ser normalizados, né? E daí a Célia foi essa grande figura que representou o grupo jurídico junto à ABNT, e isso acho que deu a ela a nova visão de como era importante você fazer parte de uma associação de profissionais da sua área de atuação. Aí foi que ela deu o clique. Tanto é que ela, logo em seguida de mim, eu queria que ela tivesse ficado como presidente, ela não aceitou, mas continuou colaborando com o grupo, né? Que foi o presidente seguinte de mim, foi o Kleber, que na época trabalhava na Universidade da Cidade e tinha um papel super importante, porque você sabe que as faculdades de Direito, que era da rede de biblioteca, das bibliotecas da Universidade da Cidade, eram muito fortes, né? Eles tinham várias unidades, o Kleber era da unidade do Meyer. E aí eles formaram um grupo forte, mas a Célia continuou na diretoria, mas só que ela ainda não tinha assumido a presidência. Aí depois é que ela veio a aceitar a presidência. Quando eu fui presidente, eu consegui inscrever o GIDJ na IFLA, porque a IFLA é a instituição que nos dá todo o respaldo internacional, né, da nossa profissão, e eles tinham e têm um grupo de bibliotecas jurídicas dentro da IFLA. E eu acho que a gente ter esse contato com outros países, outras instituições que levam esse tema tão a sério, é fundamental para a gente até ver soluções para as nossas situações que a gente enfrenta no nosso dia a dia e
superá-las e ir adiante. Porque o grupo lhes dá justamente isso, esse apoio, credibilidade e a facilidade dos relacionamentos, que é fantástico. Porque por mais que você tenha a documentação já toda informatizada, fácil acesso, com milhares de recursos que esse mundo digital nos favorece, né? Esse contato humano, essa troca de figurinhas e nos relacionamentos, não tem nada que supere isso. É o seguinte, eu concordo com você que o mundo digital acaba afastando as pessoas. Você vive o seu mundinho ali, acha que o teu dia a dia não dá tempo de você juntar esse potencial que a gente tem. Mas eu acho que desde o momento que vocês criaram o grupo do WhatsApp, essas distâncias diminuíram. Então a gente vê que há uma cooperação muito forte. Então acho que a gente conseguiu diminuir um pouco o desafio, se tornou menor, porque hoje a gente tem esses outros recursos, né? Mas não há dúvida de que a distância que se formou das pessoas no dia a dia, no teu trabalho, é fato. E o que eu acho é o seguinte, pela experiência que eu vejo do que continua acontecendo no mundo, essa necessidade de a gente se agrupar por interesses profissionais semelhantes, vai continuar. E quem quer viver dentro de uma profissão com bom respaldo, com bagagem, não pode abrir mão de ter esse apoio dos grupos profissionais, de você ter as comunidades de um modo geral, né? Isso não pode nunca deixar de acontecer. Faz parte do ser humano ter necessidade desses relacionamentos mais próximos e por interesses, né? E eu acho que esse espírito continuou mesmo, esse espírito de colaboração, de amizade, continua muito forte. E acho que não pode deixar isso morrer. Que se consiga ir passando de uma geração para outra, como isso realmente traz um apoio, a gente considera isso uma coisa assim que dá mais entusiasmo para a gente seguir, né, batalhando o nosso dia a dia, que não é fácil. Então acho que isso é importante. E a minha mensagem para os bibliotecários, novos bibliotecários jurídicos do Rio de Janeiro é o seguinte, não desistam de entender que a biblioteconomia ela vai sempre existir. Eu estou notando agora que tem muita gente achando que não tem mais sentido ter bibliotecas, que tudo você consegue através do Google, que não precisa sair de casa para ver a informação, mas nesse campo jurídico não tem como a pessoa deixar de ter necessidade do seu momento intelectual, para você formar os seus pareceres, o advogado, para ele formar os pareceres, ele precisa da informação organizada. E quem que proporciona isso a ele? São as bibliotecas, as instituições que estão o tempo todo trabalhando com a informação. Então eles não valorizam porque aquilo ali tudo já chega arrumadinho, né? Empacotado, como a gente diz. Mas se não tivesse sempre o respaldo do profissional de informação por trás, ele acaba não dando conta. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um marido que é engenheiro, vida inteira também trabalhou com biblioteca, porque sempre valorizou a informação. Hoje em dia, quando ele me vê, eu resolvo as coisas para ele rapidinho. Eu disse, mas como? É o hábito de ter a informação sempre organizada, né? Então, você poupa tempo,
enormemente e você adquire a informação correta e aquela que realmente de uma fonte de informação adequada, porque o que tem mais de fake news aí pelo mundo é uma loucura, né? Então a gente tem que considerar isso. O bibliotecário que está saindo dos bancos escolares agora, ele tem que cada vez mais entender a informação é necessária e é necessária mais ainda se ela for bem formatada e tendo todo esse respaldo de fontes primárias e secundárias, né, com credibilidade. E meu último recado é o seguinte, eu acho que mesmo assim, com todos os recursos que a gente tem, ser bibliotecário no Brasil ainda é uma missão, mais que tudo. Desde o momento que a gente entender isso, olha, a gente tem que todo dia catequizar as pessoas, discipliná-las, né? Faz parte da nossa condição de profissionais da informação. Você não pode querer que as outras pessoas entendam que aquilo tem um trabalho intelectual por trás, né? De tudo que se faz, mesmo a formação dos sites, das grandes repositórios. Se não tiver a nossa inteligência ali por trás, não vai.